teu efetuar, manifesta o teu trono. Manifesta glória, Senhor, em nome de Jesus. Obrigada, Pai Santo, em nome de Jesus, pela oportunidade que tu nos deste de estar aqui, Senhor, neste momento, Senhor, juntamente com os meus irmãos que estão a preparar-se para entrar, Senhor, estão a ser avisados, Pai Santo, no nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço por essa oportunidade de estar aqui, te servindo, Senhor, eu vazio de mim mesma para que tu possas encher, Senhor, este vaso com vinho novo, Senhor, com sal e tudo, Senhor, que tu sabes que eu preciso para que a tua palavra saia da minha boca, Senhor, como espada de dois gumes, vá, aniquile o poder do inferno, Senhor, aniquile o poder das trevas, toda altivez que se levanta contra a vontade de Deus de salvar, caia por terra, em nome de Jesus, destrói, Senhor, todas as fortalezas, põe para fora da ação tudo quanto é interferência do inferno, Senhor Todo-Poderoso, eu comissiono os teus anjos para que eles vão adiante de todos aqueles, Senhor, que têm tentado parar esse ministério, Senhor, que corram atrás de todos os inimigos, que eles corram como para Gana, Senhor, em nome de Jesus, sejam confundidos, desbaratados, para a tua glória, Senhor, em nome de Jesus, te louvo e te agradeço, Senhor, por mais um dia, mais uma oportunidade de te servir, Senhor, de estar aqui para te honrar a tua santidade, a tua soberania, em santidade, adoração, obediência e sujeição, em nome de Jesus, que o sangue poderoso de Jesus, esse sangue derramado na rua de cruz, que pagou o preço do meu pecado e do pecado de todos que já estão ali, Senhor, em nome de Jesus, que esse sangue poderoso caia sobre mim agora, caia sobre os meus filhos, toda dependência que perturba a mente, corpo e a alma, seja agora queimado, destruído pelo poder do sangue de Jesus. Eu clamo, Senhor, o poder do sangue sobre todo o povo que entrar agora aqui nesta live, Pai Santo, em nome de Jesus, nas suas casas, que o poder do sangue de Jesus caia sobre eles, Senhor, em nome de Jesus, quebra todo jugo, Senhor, tudo quanto é cegueira espiritual, espírito do erro, espírito do engano, toda interferência para que o coração seja endurecido e não receba a palavra, cai por terra, Senhor, em nome de Jesus, que o sangue de Jesus entre, Senhor, em nome de Jesus, e continua a dar vitória a teu povo, Senhor, porque nesse sangue há poder, esse sangue é sangue de Jesus, nós fomos comprados por um preço muito grande, e esse preço, Senhor, é o sangue de Jesus, nós fomos comprados por causa do teu amor, tu nos amaste de tal maneira que deste teu Filho unigênito para todos nós que cremos em ti, não pereçamos, mas tenhamos a vida eterna. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua obediência e sujeição ao Pai, pela tua humildade, a mansidão com que te levou a sujeitar ao Pai. Vem ensinar, Senhor, os moradores da terra a serem humildes e mansos, como tu foste durante o tempo que estiveste aqui, peregrinando e fazendo a obra como Messias. Ensinaste-nos, Senhor, a mansidão e humildade, mas vem continuar a nos ensinar, Senhor, para que o teu poder, para que a tua palavra, Senhor, se faça luz em nós, Senhor, e essa luz se resplandeça em cada um de nós e nós sejamos feitos um vaso de honra, sal da terra e a luz do mundo, que alumia nas trevas e engole as trevas e liberte, cure, sare e opere sinais, prodígios e maravilhas em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pelo teu poder, pela tua bondade. Seja bem-vindo, amados, a paz e graça do nosso Senhor seja com todos. Apóstola Ana Elitão, mais uma vez, a serviço do Senhor Jesus Cristo, para poder, então, levar o povo pela sua palavra ao arrependimento. Portugal entre em juízo com o Senhor hoje. É tempo, amados, é tempo. Portugal entre, o meu coração está triste, porque aquilo que o Senhor me fala, aquilo que o Senhor tem me mostrado desde 2017, e quando o Senhor me separou para que fiquei esses 3 anos e mais na igreja, orando por todos os assuntos e por todos os povos que o Senhor me pediu para orar, amados, aquilo que eu vejo é algo muito grande, que Portugal vai se arrepender na mara. A palavra de Deus diz, não é por força nem por violência, amados, mas é pelo poder do Espírito Santo. É pelo poder do Espírito Santo. E o poder do Espírito Santo está na sua palavra. É Espírito Santo de Deus quem confirma tudo e todos, amados. E a palavra de Deus, quando vem, ela vem para todos. E cabe a cada um de nós se queremos receber a palavra ou não. E quando queremos receber a palavra, então o poder de Deus vem com força para poder aniquilar as trevas que estão em nós. Então eu oro para que todos aqui que estão nas trevas, todos aqui que estão a adorar os senhores a outros deuses, dobrem o joelho agora no nome de Jesus. Você entrou neste canal. Este canal é um canal de Jesus Cristo, é uma página, é uma plataforma de Jesus Cristo, para levar ao arrependimento a todos aqueles que por ela entrarem. Então, se você veio com coração contrito, para clamar também misericórdia para a tua
tua alma e para a tua nação, então você entrou hoje no canal certo, porque aqui é mesmo um lugar para o Senhor lidar com o pecado. E estamos a tratar do pecado de idolatria, bruxarias, feitiçarias, macumbas, vudus, tudo quanto é casta de obras do inferno que tem abominado o coração do Senhor, as Fátimas, as Marias, os terços, os Santo Antônios, e todas as outras castas de seitas que invadiram Portugal e contribuíram para que o Portugal entrasse mais em trevas. Amado, eu tenho pago o preço do pecado do povo português. E o Senhor exorta desde 2017 e especialmente em 2025. O Senhor me levou à rua de Portugal, no Rocio, Cruz do Pau, Amora, Seixal, Martim Muniz. Comprei mesmo um rádio daqueles speaker para que todos me ouvissem. Eu fui insultada, eu fui blasfemaram contra o Espírito Santo em mim, mas eu não importei, não me deixei intimidar, bruxarias para cima de mim, amados. Até hoje eu sou avalanches de bruxarias que mandam contra mim, as pombagiras, os candomblés, toda essa seita, o hinduísmo, toda essa seita atrás de mim, mas o Senhor, o mundo pode me parar se for da vontade de Deus, mas ninguém parará o poder de Deus, o mover de Deus. Mataram os profetas, mataram os discípulos do Senhor, mas alguém parou o Senhor? Crucificaram Jesus Cristo. Alguém parou o mover de Deus? Ninguém. Agindo eu, quem impedirá? Agindo eu, quem impedirá? Assim diz o Senhor, amados. Agindo eu, quem impedirá? Quem se susterá diante de mim? Assim diz o Senhor. Nada nem ninguém. O Judas, pelo poder do inferno, ele tentou parar o mover do amor de Deus no seu Filho para resgatar a humanidade, para resgatar toda a terra. O que aconteceu a Judas, amados? Ele deixou o inferno entrar, então ele foi para o inferno. E é assim que está o Portugal, amados. O Portugal está a brincar com o inferno, o Portugal está a entregar a sua vida ao inferno com idolatria, joelhos até a Fátima, compram Fátimas, compram Santo Antônio, compram as Marias, compram as velas, limpam as Marias, dão Marias banho, puxam a Maria dali, vão dali, põem a Maria no bolso, põem na saca e vão para... Que Deus é esse que você está a servir? O coração do Senhor está abominado. O Senhor te chama, Portugal. Eu vou aqui traduzir o termo de prostituta, porque as pessoas pensam que eu estou a ofender. Quando eu chamo de prostituta, amados, não quer dizer que você está a prostituir com o corpo, a marido, homem e mulher e ter vários parceiros, não é por ali, não. Isso é espiritual. Quando você vai após outros deuses e você nega ao Criador, aquele que criou o céu e a terra, debaixo da terra e tudo que nele há, incluindo a você e eu, a sua imagem e semelhança, você está a ser um prostituto. E é nestes termos, isso são termos teólogos, isso são termos bíblicos, são terminologias que todos têm que aprender para que não se sintam ofendidos quando estão a ouvir uma pregação. Quando estão a ouvir uma pregação. E assim o Senhor chama Portugal a prostituta de Portugal, a leivosa de Portugal. A quem o Senhor está a dirigir? São os povos portugueses. E quando o Senhor fala de a leivosa de Portugal, são os líderes das congregações que se prostituíram contra o Senhor por causa do amor ao dinheiro e toda a sua glória. Hoje, mais uma vez, e quem está, pelo menos no meu ministério, o Senhor falou, o primeiro líder que o Senhor chamou ao arrependimento é o apóstolo Jorge Tadeu. Ele é uma das aleivosas. O Senhor está a dizer, ele é a principal aleivosa de Portugal. O Jorge Tadeu. Arrependa-se, amados. Deus já me mostrou você arrependido. Arrependa-se. Entre em juízo com o Senhor. Você sabe quem sou eu. Jorge Tadeu, o apóstolo Jorge Tadeu.
Você foi o meu homólogo. É por você que eu conheci Jesus. E é a ti que o Senhor me levantou para poder falar. Eu cumpri a minha parte. Todos aqueles que estão aqui, amados, passem essa mensagem. Passem a todos, amados. Quem você tem contato, líderes da Igreja Maná, apóstolo Jorge Tadeu, todos, aqueles que você conseguir contactar, entrar nesta live, entra. Eu sei que eles me ouvem, mas não estão a obedecer ao Senhor. Enquanto não dobrarem o joelho, amados, são estas duas entidades, a Igreja Católica e a Igreja Maná. São essas duas entidades que são as mais pecadoras e que estão a levar Portugal a afundar. E como acréscimo, outras seitas agora vieram acumular mais. O hinduísmo, as pombagiras. As pombagiras são chamadas como é que se chama? Agora, a Jezebel do Velho Testamento. As pombagiras são a Jezebel do Novo Testamento. Estão a cobrir também Portugal com um espírito de imoralidade sexual. É um espírito de imoralidade sexual. Eu não tenho problema em falar isso, amado. Eu tenho sido vítima de avalanches dela. Se o Senhor não fosse comigo, eu teria sido também uma pombagira. O candomblé. Arrependam-se. Arrependam-se. Eu sou vítima, amado. 24 horas sobre 24 horas. Eu estou em pé. Eu estou aqui perante você. Você, se não for incrédulo, você vai dizer não a Deus neste ministério. A Deus na Igreja Evangélica Apostólica Arise and Shine. Eu vou dobrar o joelho e eu vou servir ao Senhor. Porque o Senhor envia muitos para poder falar diretamente a essas entidades. E eles têm medo. Eles têm medo de morrer. Amados, com Cristo, a morte é ganho. A morte é ganho porque nós sabemos para onde vamos. Nós sabemos que Jesus Cristo ele não se deixa escarnecer. Aquele que sujeita a Ele e obedece a Ele tem a salvação e vida eterna garantida. Todo aquele que vier após mim, largar o seu arado, deixar casa, mãe, pai e tudo aquilo, e vier após mim, esse não será confundido. Aquele que perder a sua vida na terra, ele ganhará a vida no céu. Então eu sou esta. E creio de todo o meu coração. Porque por onde eu vim, o treino que eu passei, que o Senhor, Jesus me sujeitou ao treino, para que eu estivesse aqui hoje, eu conheço tudo isso. E todos os apóstolos, os verdadeiros apóstolos, que conhecem o mundo do Espírito, que sabem como o treino é lidar diretamente com o inferno, deveriam temer mais a Deus. Deveriam temer a aliança. Aliança. O Senhor nos coloca uma aliança no dedo, amado. Aliança da Rude Cruz, aliança do sangue. Ela nos é colocada no dedo esquerdo. Somos a noiva, já não somos a noiva. Somos a esposa do Senhor. Os apóstolos ceiam com Jesus Cristo. Porque temos assuntos específicos para tratar. Ele ceia com todos, quando nós estamos todos juntos. Mas quando se trata de ceiar com os apóstolos, só os apóstolos ceiam com Jesus Cristo na mesa, porque são assuntos específicos de nações. Então não subestime, amado, o poder de Deus que está sobre Portugal. Agora está a ira de Deus. Ainda hoje o Senhor me disse, eu estou a rugir e vou rugir ainda mais sobre Portugal. Eu vou vergá-la. Eu vou vergar Portugal. Assim disse o Senhor hoje. Prepara para ser abatida, amado. Prepara Portugal para ser abatida se não arrepender. Deus não quer nada de você. Deus quer arrependimento. A tua oração agora, todo o povo português, a oração que Deus quer, amado, não é Senhor salva Portugal. É o Senhor que toca no coração do povo português para que se arrependa e dobra o joelho. É isso que o Senhor quer. O Senhor não quer nada de nós. O Senhor só quer arrependimento. Há um só Deus sobre a nação. Há um só Senhor de tudo e de todos.
A Ele seja dada a honra, glória, poder e adoração. Há um só Deus. E esse Deus opera nas suas outras duas entidades. O Pai é o Pai, opera no Filho e no Espírito Santo. Por que é que nós temos que adorar toda a outra casta de Deus que não seja aquele que era, é e que há de vir? Por quê? E isso abomina o coração do Senhor. O Senhor avisa. Como é que o Senhor avisa? O Senhor envia os profetas. Vão avisando, vão avisando, vão avisando. E o Jorge Tadeu não pregou o evangelho. Ele pregou o evangelho conveniente. Ele não pregou o evangelho. Eu fui levantada para fazer o que ele deveria ter feito. Assim me disse o Senhor. Porque a visão que ele me deu é a visão que ele deu à igreja Maná. Mas o Jorge Tadeu não implementou a visão. Ele implementou a meia verdade. Por isso é que todo o povo morreu, ele morreu, é a igreja de Sardes, e o Senhor agora está com a mão poderosa em cima dele. A leivosa de Portugal é o Jorge Tadeu. A principal, a leivosa, é o Jorge Tadeu. Assim disse o Senhor. Hoje ele me falou outra vez. Amados, onde é que está? Hoje ele me falou outra vez. Eram 19 horas. Está aí. Ele me disse, este povo da Maná está a afundar em pecado. Ele então falou, ore por esse povo, porque eu vou abater este povo. Deus está chateado. Deus está chateado, amados. Ele está irado. Portugal está, enquanto Portugal não se arrepender, Deus diz, eu vou vergar Portugal. Se vocês sentissem e ouvissem dentro de vocês esta voz falando, está a abominar. Entre em juízo com Deus hoje, Portugal. Entre em juízo com o Senhor hoje. E pergunta ao Senhor, por que é que está a acontecer isso como nunca antes? Por que, Senhor? Fala conosco. Manifesta-te a nós, Senhor. Nós te ouvimos. Para e ouve Portugal. Ouve a Deus. Ouve a Deus. Hoje ouve a Deus. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, um coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me do teu espírito, endireita meus caminhos. Oh Deus, dá-me um novo coração. Enche-me do teu espírito, endireita os meus caminhos. Oh Deus, dá-me um novo coração. É isso que você tem que pedir, amado. Dá um novo coração, um coração que está disposto a obedecer aquilo que o Senhor quer que você faça. Larga Maria. O Senhor está a urgir ao governo de Portugal deitar fora, quebrar a Fátima. Aquilo é um antro de demônios. Aquilo é um antro de perdição. A Fátima está a afundar Portugal. Onde é que começou primeiro a chuvarada, amados? O Senhor me disse que toda aquela zona de Fátima e por aí fora, o Senhor me disse que lá toda aquela zona é alverca. Ele é quem conhece a geografia, o mapa do mundo. E se ele diz que toda aquela zona é alverca, é porque ele sabe. Foi lá primeiro que começou, amados. Foi lá primeiro que começou.
E o Senhor falou pela minha boca. O Senhor falou por boca de muitos. Eu tenho estado a ver, a acompanhar. O Senhor tem avisado Portugal pela boca de muitos profetas. E pelo meu ministério. O Senhor falou pela minha boca desde 2017. Eu vivia em Coventry. Só que eu não entendi. 3 anos se passaram. Eu vim para Portugal em 2020, quando foi a pandemia, amados. E todos estávamos confinados. Eu fui arrebatada no espírito. E durante 7 ou 8 dias, não comi, não bebi. O Senhor me pôs no jejum espiritual, que até o cheiro de comida me incomodava. Não comi, não bebi, só o Senhor só profetizava. E tudo aquilo que eu profetizava, Ele escrevia. Quando eu ia me deitar, parecia que estava a ser gravado dentro de mim. E era Ele que estava dentro de mim. E estava mesmo a gravar, porque tudo que eu profetizei ficou escrito. Veio dele e ficou escrito. Está-se a confirmar, amados. Está-se a confirmar. Este é juízo do Senhor que se abateu sobre Portugal. E quando ele profetizou, ele me fez lembrar. Ele me perguntou, Ana, onde é que tu estás? Eu disse, Senhor, eu estou na Baía do Seixal. E ele então me fez lembrar do sonho que ele me deu em Coventry. Um tsunami gigante abater-se sobre o Rio Tejo. Todo o Rio Tejo. Mas só que há uma revelação neste sonho. Que quando o Senhor, eu vi-me de repente naquelas ruas lá mesmo da Baía do Seixal, mas não tinha discernimento onde é que era, e o Senhor então, e de repente vejo um grupo de pessoas, especialmente jovens, mas todos eles de etnia branca. Não vi nenhum de etnia negra, amada, nem de outra etnia. Eram todos de etnia brancas, de raça branca, da pele branca, todos eles. Muitos jovens, e vieram a correr para mim assustados, dizer, dona, para onde vamos? E depois veio também uns adultos, dona, para onde é que nós vamos? E eu olhar para eles, eu tipo, para onde é que vocês vão? E todos eles concentraram-se num ponto. E eu então acompanhei eles e virei. E eis que eu vejo uma onda gigante, mano. É uma onda gigantesca. A subir. Eu de repente parecia que paralisei. Eu fiquei a ver a onda a crescer. Eu fiquei sem saber. E quando ela começa a cair sobre nós, então eu repreendo a onda, que vou repreendendo e ela vai quebrando para trás, vai quebrando, e vai quebrando. O que é que isto hoje, a revelação que o Senhor deu é isso. O Senhor me enviou para Portugal para cumprir esta missão. Para que Deus leve o povo ao arrependimento, mas ninguém creu. Ninguém ouviu a palavra do Senhor que saiu pela minha boca. Ninguém acreditou. Amados, eu cumpri a minha parte. E agora, amados? E agora? Quem é que está a pagar pela rebelião? Quem é que está a pagar pela incredulidade? Quem é que está a pagar pelo pecado de prostituição contra o Senhor, que abomina o Senhor? Quem é que está a pagar? Sou eu? Eu cumpri a minha parte. Mesmo que o mundo acabe hoje, eu sei para onde vou. Porque eu tenho as minhas mãos limpas de sangue do povo português. Eu tenho as minhas mãos limpas do sangue de todos os povos que o Senhor me mandou orar durante 3 anos. Estive ali. Por você, Portugal, e por todos. 3 anos. Ninguém deu nada por mim? Não, ninguém deu nada por mim. Porque eu não valho nada para o mundo. Eu valho para Deus. Todos estão à espera que reconheçam a autoridade em alguém todo imponente, cheio de dinheiro, que aparenta todo o que. Amados, até quando nós vamos aprender e acreditar que Deus usa coisas loucas para confundir exatamente estas as sábias? Deus não chama arrogantes. Deus não chama soberbos. Deus não chama vaidosos. Deus não chama corruptos. E quando chama, é para lhes converter. Quando Deus chama os corruptos, amados, é para que eles se convertam. É para que o Senhor os abata até o fim.
quebre tudo, todo o vaso tem que quebrar, ficar partido, para então o Senhor fazer de novo. Porque senão, a glória do Senhor vai ser feita como Lúcifer fez. Então o Senhor não veio para os justos. Ele veio para os pecadores, amado. Jesus Cristo veio para os pecadores. Ele veio para os pobres do coração, os contritos do coração. Ele veio para mim e para você. E é você que não reconhece a Deus nos teus caminhos. Reconheça o Senhor nos teus caminhos. Entre em juízo com o Senhor hoje. Entre em juízo com o Senhor hoje. O Senhor está a dizer, há muita bruxaria contra mim neste momento. Mas Ele está a dizer, fica firme, eu estou no trono. 24 horas sobre 24 horas, amados. Tenho lidado com eles lá à frente da igreja. Vão diretamente ali, amados. 24 horas sobre 24 horas. E você não crê? Esse é o testemunho para a glória de Deus, amados. Este é o testemunho para a glória de Deus, o quanto que eles tragaram coisas ali. Mas eu estou aqui em pé. Os meus filhos estão em pé. É o poder de Deus, amado. É o poder de Deus, amado. Ninguém que se levanta e prega arrependimento genuíno, prega a palavra nua e crua, tal como ela é, para um governante e que fica em pé. E que fica em pé, amado. Preguei para todos os governantes. Todos aqueles que o Senhor me disse para lidar diretamente com eles. Eu lidei diretamente com eles. E não sou eu, amado. Quando o povo precisa de entender, quando Deus usa alguém, não é ele só está a ser um vaso. É o Espírito de Deus que está a trabalhar, amado. É Ele, é Jesus Cristo. É Ele que está a operar em nós. Porque se for nós na carne, nós não fazemos isso. Nós não vamos atrás de nenhum governo para poder arrepender. A primeira mensagem que o Senhor me deu para pregar aos governantes, eu escondi. Eu disse, não é Deus, é diabo. Não. O Senhor não vai permitir, de certeza. Eu vim agora de Inglaterra com problemas fortes com os governantes ali. O Senhor agora, eu vim para Portugal. O Senhor não vai agora trazer problema. Esse não é o Deus que eu sirvo. Olha o que ele me fez. Ele mostrou-me que o chave do Espírito, o fruto do Espírito que eu tinha acumulado esses anos todos, a partir do momento que você se converte ao Senhor, Deus está a trabalhar contigo enquanto você for se santificando, for obedecendo, for se sujeitando, então você vai se santificando, então você vai ganhando, vai acumulando frutos do Espírito lá no céu. Isso são tesouros que vão acumulando no céu. Lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22, frutos do Espírito são todos estes, e aquela lista, amados, é não exaustiva. Há muito mais outros frutos do Espírito que nós, pela santificação, a obediência, a santidade ao Senhor e a bondade e a gratidão ao Senhor, nós vamos acumulando outros frutos do Espírito. Por isso é que eu digo que aquela lista que está em Gálatas capítulo 5, 22 é não exaustiva. Pela experiência que eu tenho com o Senhor, aquela lista é não exaustiva. E quando assim eu fiz, amado, o Senhor mostrou-me em sonho que eu deitei-me, eu e meus filhos dormíamos mesmo juntos na mesma cama. Eu deitei-me, ele estava, e veio uma senhora e deitou no meio entre mim e meus filhos, no sonho. E eu, quando acordei, eu sei que quando deitei eu tinha muitas chaves no pescoço, no cordão cheio de chaves. E quando acordei, faltava-me uma chave. E eu fiquei, mas falta aqui uma chave. E então eu fui à cozinha, e estava lá aquela senhora e disse, você tirou a minha chave, dá-me a minha chave. E ela disse, eu não dou. Disse, dá-me a minha chave. Ela disse que eu não dou, mas com um ar todo cheio de autoridade, disse que eu não dou. Então eu corri para a rua.
e olhei para o céu e disse, Senhor, e clamei justiça de Deus. Senhor, Senhor, eu ganhei essas chaves. Elas são minhas. Diga a essa senhora para ela me dar as minhas chaves. Socorro, Senhor. Eu gritava, parecia uma maluca na rua. Isso tudo no sonho. Porque as chaves eram minhas. Tinha elas cheias, o meu pescoço cheio de chaves. Perdão, mas... E então, passado um pouquinho, quando eu vejo uma senhora que eu conheço, que é da igreja Maná, servimos juntas na igreja Pai Pires, ela vem e ela diz, vem, eu levo-te para a igreja. Eu disse a ela, não, eu não quero ir para a igreja lá. Eu já tenho a minha igreja, o Senhor já me deu a minha igreja. A paz e graça do nosso Senhor Jesus Cristo amado, muito obrigada por esses likes. Glória e honra ao Senhor, que é tudo para o Senhor. Eu sou apenas o vaso. Promove sim a página, amado, porque esta página é uma página de aliança do Senhor. O Senhor já meteu uma aliança no dedo. Eu já não sou a noiva, agora sou esposa. Então, enviem todos aqueles que esta é a porta estreita. Esta é a porta do... É a porta, como é que o Senhor me disse? Este é o lar celestial. O Senhor me chamou. Tu és o lar celestial. Tu és o manancial. E a aliança está no teu dedo, está a brilhar. Quando eu entrei para sentar um bocadinho, o Senhor me disse, minha aliança brilha no teu dedo. E então todos aqueles que entrarem por este ministério, amados, vão entrar em aliança com o Senhor. Então o Senhor está a convidar Portugal, entre em aliança com o Senhor. Eu estou aqui para te levar a bater de frente com Jesus Cristo. Terei muito prazer, amados. As servas que obedeceram e sujeitaram ao Senhor, que têm estado debaixo da minha liderança, o Senhor tem me dado experiência com elas, para eu conhecer o processo da semente, como é que ela é semeada, como é que ela morre, como é que ela dá os primeiros rebentos, como é que ela depois cresce, como é que ela produz fruto. É lindo, é lindo. E quando eu então disse, eu vou agora pregar sobre a doutrina da semente, o Senhor então me disse, eis que nasceu uma doutrina na terra, uma doutrina de salvação e vida eterna. Amado, isso maravilhou tanto o meu coração, que é algo único. Pela experiência, nós conseguimos ensinar o outro, porque nós lemos a Bíblia, amado. A Bíblia é muito explícita, mas se você estiver na carne, você não conhece os tesouros que estão por trás dela. Então, a experiência vem pela vivência e vem com a experiência que aquilo que Deus te dá, o treino que o Senhor te dá. Então, eu acumulei, eu tinha esses tesouros todos no meu pescoço e foi-me tirada um. E naquela gritaria, eu recusei-me a ir para a igreja Maná de volta, e eis que quando eu virei ainda para clamar o socorro de Deus, eis que o Senhor me mostra um edifício muito grande, alto, elegante, todo ele vidrado, e estava lá dentro altos senhores, os senhores de grande elite naquele edifício. E todos, alguns estavam com mangas assim, com fato e gravata, não é? Mas outros estavam só com a camisa e gravata e manga punha, mas outros tinham manga punha assim dobrada, mas vê-se que eles eram da camada elite, da minha camada. Mas eu não pareço porque não sou vaidosa, mas sou elegante quando quero. Então, eu quando vejo, eles estavam a olhar para mim, todos ficaram parados a olhar para mim, como se fosse dizer, mas ela está maluca? O quê? Por que ela está aí a gritar socorro, Deus, justiça, justiça, justiça? E de repente fez-me um clique, eu disse, o Senhor me deu a mensagem para pregar aos governantes e eu não preguei. Por isso é que o Senhor me tirou a chave do pescoço. E sabe qual é a chave? Naquele momento eu não tive discernimento de qual é a chave. Mas dias depois ele me revelou que foi-me retirada a chave do amor. A chave do amor. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Amados, amemo-nos uns aos outros. E por isso, eu trabalhei
para poder voltar a granjear essa chave que me foi retirada. Amado, é isso que Portugal precisa de fazer agora. É isso que você, Portugal, precisa de fazer agora. Você precisa de correr atrás de frutos do Espírito Santo, que começa pelo arrependimento. Que começa pelo arrependimento. Se você não se arrepender, Portugal não vai parar de afundar. Porque o Senhor disse, eu a vergarei. Eu vou vergar a leivosa de Portugal. Eu vou vergar a prostituta de Portugal. Até que ela se arrependa. Assim me falou o Senhor amado. Assim me falou o Senhor amado. Creia, amado. Um povo perece por falta de conhecimento. O Senhor diz, o meu povo pereceu porque lhe faltou a sabedoria. O meu povo perece por falta de sabedoria. E um povo sem profecia perece. Um povo sem profecia, amado, perece. Por que um povo sem profecia perece? Porque o povo, cada um vive a sua maneira. Cada um vive a sua maneira. Mas nós temos que entender que o Senhor, Ele é o Criador. Ele é santo. Ele é santo. Ele é santo. Ele está a dizer aqui acerca da parábola da semente. Ele ministrou agora Marcos 4, 27. E dormisse e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. As coisas, porque eu falei da parábola da semente, como ela, o processo que se dá, não se vê. Mas só se vê quando vemos a transformação. E é isso que ele agora me está a falar, para que eu possa acrescentar. Deus está vivo, Ele está aqui. Se nós não tivermos o Senhor a nos guiar, amados, quem somos, amados? Nós somos nada. Nosso conhecimento é limitado. Nossa sabedoria é limitada. Nossa força é limitada. Nossa capacidade é limitada. Os anos que temos aqui na terra é limitado. E tudo a todo tempo o povo insiste em rebelar contra Deus. Uai, por quê, amado? Vamos ser sábios. Vamos ser sábios. Por que tanta incredulidade? O Senhor sabe que o inimigo faz a sua parte. Mas quem te impediu de fazer o bem? Quem te impediu de reconhecer que não é a ciência que fez o céu, a terra, debaixo da terra, o mar, as estrelas e tudo mais? Que não é a ciência, mas que é o Senhor? Quem te impediu de constatar e concluir que a ciência não tem poder de parar a fúria da natureza? E a todo tempo, o Senhor disse, todos vivem em Portugal, todos acusam-se uns aos outros. Todos brigam uns contra os outros. E ninguém tem razão. A culpa é do pecado do povo. A culpa é do pecado do povo. E não é o que está acontecendo agora em Portugal, amado. Todos acusarem-se uns aos outros. Todos acusarem-se uns aos outros. E de quem é a culpa? Maldito o homem que confia no homem. Jeremias 17 está ali. Maldito o homem que confia no homem. Todo homem que confia no homem, o homem limitado, então vai colher a limitação do homem, então não pode reclamar, não pode acusar o homem, porque nós temos que confiar a nossa alma aos governantes. Os governantes foram chamados, amados, para estarem numa posição de elite, para governar sim a sua nação, mas eles não têm poder para salvar a alma, eles não têm a capacidade de fazer tudo sozinhos. Ele precisa de você. Ele precisa da tua oração, ele precisa da igreja, ele precisa da oração da igreja, e a igreja que obedece, a igreja que se sujeita a Deus, a igreja que resiste ao diabo, a igreja que fecha a porta ao inimigo, a igreja que anda nas portas estreitas, a igreja que anda nos caminhos do Senhor. É isso que nós temos que ser. Igreja, um corpo de Cristo unido, um corpo de Cristo unido. É isso que os governantes precisam. Ele não precisa da tua crítica, amado. Ele não precisa da tua e da minha crítica. Ele é um homem, tal como você é. Ele pode ter estudado. Ele pode ter capacidade mental, acadêmica e profissional e da elite para estar ali. Mas ele é homem, ele é falho. Tal como eu e você. Tal como eu e você. O que é que você tem que fazer? Todos nós pedimos. Mas ninguém pede ao Criador que o deu. Ninguém busca a sabedoria divina do Criador, o único soberano no céu, na terra e debaixo da terra. Ele diz, eu sou o que sou. Fora de mim não há outro.
E o povo português continua a ser aleivosa cada vez mais, a correr atrás do dinheiro, a matarem-se uns aos outros, a roubarem-se uns aos outros, a destruírem-se uns aos outros. O Senhor vai aguentar isso até quando, amados? Tudo tem um tempo, o Senhor dá esse tempo para que o povo ouça os seus enviados. Mas quando o Senhor envia os seus enviados, mas ninguém recebe os seus enviados, o Senhor volta a enviar outros enviados. Mas espancam os enviados do Senhor, matam os enviados do Senhor. O povo falta de sabedoria. Já fizeram isso com Jesus Cristo. Ficou a sabedoria para nós. E por que nós não agarramos na sabedoria e vamos após Jesus e fazemos diferente daquilo que fizeram com Jesus Cristo? Jesus Cristo veio para o seu povo, o povo judeu, e foi o povo judeu que o crucificou. E nós continuamos a fazer o mesmo. A cuspir na cruz de cruz. A cuspir no sangue derramado. A cuspir nesse amor incondicional. Isto é uma barreira, amados. Isto é uma barreira que separa. Sai, Satanás, prende, expulsa o nome de Jesus. Isto é uma barreira. Isso que faz a separação entre mim e, você, e Deus. Entre você e Deus. Entre o mundo e Deus. E Portugal tem andado de costas viradas para o Senhor. Portugal tem andado de relações cortadas com o Senhor. E tudo isso está a acontecer. Portugal está a afundar, amado. Arrependam-se, amados. Porque aquilo que eu vi, o Senhor é fiel, ficou escrito, vai acontecer. Se Portugal não se arrepender, se Portugal se arrepender, amado, Deus se arrepende. E Ele é o único que tem poder para parar a natureza. Ele está furioso. Os povos a dizerem, é a fúria da mãe natureza. Ele está furioso, amado. Quem é o dono da mãe natureza? Quem fez a mãe natureza? E você está preocupado com a mãe natureza. Então, para a mãe natureza. Chora para a mãe natureza. A mãe, uma verdadeira mãe, ela não maltrata. Ela não mata. Se a mãe natureza é a verdadeira mãe, ela não vai te matar. E por que ela te está a castigar? Porque ela não é mãe natureza. Ela é simplesmente a natureza que Deus criou. E é a Deus que você tem que dizer, Senhor, se alguma coisa eu fiz contra ti, meu Pai, se há em mim algo que está a entristecer o Espírito Santo, que está a contribuir para que Portugal afunde, aí o Senhor vai me mostrar. Mas você está aqui hoje e você já sabe o que é que está a abominar o coração do Senhor. As Fátimas, as Marias, as velas, os candomblés, as pombas giras, o hinduísmo, o voodoo e tudo quanto é casta de seitas que invocam demônios, que cultuam demônios. É isso que está a bater Portugal, amados. O anjo da morte está em ação. A espada da boca do Senhor veio para Portugal, para todas as suas igrejas, em 2022. Em 2023, creio eu, a primeira foi logo no dia 1 de janeiro. Tinha planos para viajar e tudo. Eis que o Senhor me disse, não viajas. Subimos de nível. Subimos de nível. E o Senhor então começou a falar pela minha boca. Eis que a minha espada, eis que a espada da minha boca está sobre as minhas igrejas. Justiça e juízo do Senhor. E você não crê. E você blasfema contra a apóstola Ana. Cuidando que é a apóstola Ana. O que é que eu posso fazer contra você, amado? O que é que a minha palavra pode fazer contra você? A minha palavra, só ela, é vazia. Não produz fruto. Mas quando ela é ungida pelo Espírito Santo, que me revestiu, ela é tudo. E é o Espírito que me revestiu que está a fazer a obra, minha amada. Se você não crê, não faz mal. Mas você pagará o preço. Quer você creia, quer não. De uma forma ou de outra, nós vemos a glória de Deus.
Quer você creia na glória do Senhor, quer você não creia na glória do Senhor, de uma forma ou de outra, você pagará o preço. Mas vale pagar o preço para receber a glória do Senhor, que é mais pesada, do que receber a glória do inferno, que é o pranto e ranger dos dentes para todos sempre. Amém. Você escolhe, Portugal. Hoje você pode entrar em juízo com o Senhor. Entre em juízo com o Senhor, amados. Se arrependa, amados. Aí o meu coração hoje ficou muito triste. Quando o Senhor, porque é o Senhor que está a ver, eu não vejo nada, amados. O Senhor, quando diz a levosa da maná, esta levosa da maná, essa corrupção, é a corrupção da maná, é a corrupção da Igreja Católica, é a corrupção da Igreja do Reino de Deus, é a corrupção da Igreja de Assembleia de Deus, é a corrupção da Igreja Mãe, não sei qual é que ela é, e todas as outras denominações que estão ali, que estão em apostasia, extrema corrupção, por causa do amor, da glória do dinheiro, da glória do mundo, que perece. Quando o Senhor diz, trabalheis não pela comida que perece, mas trabalheis pela comida que permanece. A palavra, que quando é reverenciada, o Espírito confirma, com sinais, prodígios e maravilhas, e transforma a nossa mente numa mente sã. Transforma o nosso coração num coração disposto a obedecer. Molda as nossas atitudes. E nós damos um bom exemplo do Senhor e fazemos a diferença. Há diferença naquele que serve e naquele que não serve a Deus. Há diferença naquele que genuinamente conhece a Deus e daquele que não conhece a Deus. Vamos arrepender, amados. Eu nasci em Portugal, eu sou filha de Portugal. Os meus documentos dizem o contrário. Por causa da dureza do coração do povo português nos registros centrais. Porque eles sabem que eu nasci nos mares de Funchal. Mas não quiseram aceitar. 33 anos vivi eu sem documento. Porque nasci nos barcos, nos mares de Funchal, no navio de Moçambique. E o capitão, o comandante do navio cometeu um dos maiores erros. Ele chegou ao porto de Santo Tomé, não me registrou no porto de Santo Tomé. E ele regressou para Portugal, não me registrou nos portos de Portugal. E eu fiquei como se fosse uma sem inteira. Só deu um pedaço de papel aos meus pais a dizer que eu nasci na latitude grau este, no mar do Funchal, latitude este, longitude este, e isto diz alguma coisa e nunca conseguiram identificar onde é que eu nasci. Mas há dias o Senhor me disse, tu és filha nativa de Portugal. Eu disse, ei Senhor, obrigada Pai Santo, tem que vir do céu, porque do homem, maldito homem confia no homem. E já que eu cresci, toda a minha vida, cresci em Portugal, eles poderiam ter considerado, não, ela veio para Portugal, ainda era jovem, ela construiu toda a sua vida aqui, filhos, comprou casa e tudo. Ela é portuguesa. Vamos dar-lhe a primeira nacionalidade portuguesa. Deram nacionalidade santomense. E registraram como portuguesa. De nacionalidade santomense, natural de Santo Tomé. Mas quando eu estou a preencher alguns documentos em que requerem onde é que nasceu exatamente, em que hospital, ou em que distrito, é que não tem nada. Eu disse, não sei, mas só assim? Disse, é só assim, porque eles foram mal, eles não quiseram pôr, nasceu nos mares do Funchal. Se eles pusessem lá, eu nunca teria que responder mais nada. E agora, amados, o Senhor me descansou a alma, aí que foi uma coisa, eu queria ser ou de um lugar ou do outro. Mas nem de um, nem do outro, continuo na incógnita. Mas o Senhor, quando me disse, confirmou tudo aquilo que meu pai sempre disse. Não, ela nasceu, ainda era nos mares do Funchal, o comandante me disse. E o meu pai bateu um documento específico a dizer aquilo que o comandante disse.
mas nunca foi levado em conta. Então é para você ver, você está a brigar com o homem por quê? Você está a pedir conta ao presidente por quê? Você está a pedir conta aos deputados por quê? Você está a pedir conta ao primeiro-ministro por quê? Dobra o joelho, rasga as vestes, rasga o coração. Deus lida com todos, um a um. Um a um, amados. Se todo o povo de cada nação entendesse o poder que há na oração de um justo, quando ele abre a boca a clamar a justiça de Deus, Mateus 5, amados, ele se cumpre na íntegra. O sermão da montanha, em que o Senhor Jesus pregou com unção, com autoridade, com amor. Bem-aventurado os injustiçados, porque eles terão a justiça. Amado, você está... Vamos crer, amado. O Senhor está abominado com a incredulidade do povo, especialmente das suas igrejas. Porque quando um crente diz que, eu conheço Deus, mas vai atrás de Fátima, vai atrás da Maria. Quanto eu evangelizei os povos, amado, nesse amor, a todo amor, quase todas as pessoas com quem o Senhor me fez cruzar é o povo da Igreja Católica. E eu pergunto, você lê a Bíblia? Não. Diz, você não lê a Bíblia? Não. Você confia apenas só naquilo que o padre te diz? E você adora Maria? E o que é ser católico sem adorar Maria? Eu disse, amada, se arrependa, compre uma Bíblia, tira a cegueira dos olhos, leia as escrituras, paga o preço, mata a carne, mata a preguiça, mata a idolatria e conheça a verdade. Conhecerás a verdade que te libertará. João capítulo 8, versículo 32, conhecerás a verdade e a verdade libertará. E o Senhor disse, eu estou a vingar, eu vou tratar essa profecia. A vingança do Senhor está a vir forte sobre o mundo, sobre os portões do inferno que estão a reter as igrejas dos sonhos, porque está escrito, os portões do inferno não prevalecerão contra o corpo de Cristo. Eu prontamente o farei. A videira tem que florescer, a minha videira tem que produzir uvas e não abrolhos. Todo esse povo da Igreja Católica, eles vão à procura de Deus. Mas o que é que está a parar o povo de tocar nas vestes do Senhor? O que é, amados? Fala comigo, escreva ali, meu amor. O que é que está a parar o povo de tocar nas vestes do Senhor? O que é que está a parar o povo de tocar na rude cruz que fez sofrer e ganhou para ganhar o teu coração? É o pecado, amado. Você tem no meio de você, entre você e Deus, está a Maria, está a Fátima, está o Santo Antônio, está as velas, está os terços. E você nunca chegará aos pés da cruz. Só aquele que chega aos pés da cruz, ele tem a salvação e vida eterna. Aquele que chega aos pés da cruz, ele alcança aliança com o Senhor. Ele entra em aliança com o Senhor. E todos estão a ir a igrejas. É Deus, é Deus. Quem é o teu Deus? Pergunta a você mesmo. Quem é o teu Deus? Quem é que te criou? Quem é que te amou? Quem é que enviou seu filho? Quem é que foi à cruz? Pergunta. Entre em juízo com o Senhor hoje. Povo português, entre em juízo com o Senhor hoje. Povo português, fala com Deus. Aqui em Isaías 40 deixa eu ver onde é que está aqui esta palavra em que o Senhor diz entre em juízo comigo. Está aqui, deixa eu ver onde é que pus. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, pelo teu poder. Isaías 43, versículo 26. Está aqui, exatamente está aqui, a partir do versículo 25. Eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões. Por amor de mim e dos teus pecados me não lembro. Procura lembrar-me. Entremos em juízo juntamente. Apresenta as tuas razões para que eu te possa justificar. Fala com Deus hoje. Por que que o Portugal está alagado? Por que Portugal está a sucumbir? Por que Portugal está a ficar debaixo da água, debaixo dos escombros? Você conhece os teus pecados, Portugal. Você sabe que você é prostituta. Igreja Maná e todas as outras igrejas. Você sabe que tem prostituído contra o Senhor. É você, igreja, que deveria levantar
e ajudar o povo. Não é o dinheiro do povo que você tem comido. Onde é que está você, igreja? Onde é que está você, igreja Maná? Onde é que está você? Levanta, vai ajudar o povo a regar essas mangas. Se você é realmente a videira do Senhor. Se você é verdadeiramente... Onde é que estão as igrejas? Onde é que estão? Onde é que está o dinheiro que tem acumulado esses anos todos? Que estão no cofre? Onde é que está? O Senhor quer fazer você nascer de novo. Da água e do Espírito Santo. Mas por causa de muitas tuas idolatrias, você não nasce de novo. Você está no deserto. Por causa da idolatria, do amor ao dinheiro, a vaidade, a arrogância, a soberba, a altivez que se levanta contra o plano de salvação de Deus para a tua vida, para o povo. Você está barrada da salvação e vida eterna e é o coração do Senhor abominoso. É muita condenação. Portugal acumulou muita condenação anos após anos. É só condenação, mais condenação, mais condenação. E agora o Senhor está a fazer o quê? O Senhor está a pedir contas. Ele é o Criador. Mesmo que Ele abate tudo, não sobra nada. Ele é o Senhor. Quem vai lhe pedir contas? Quem? Quem, amado? Quem se susterá diante do grande El Shaddai? O grande eu sou. O príncipe da paz. Ele veio te reconciliar com Deus. O príncipe da paz. Ele veio reconciliar você com Deus. Você e eu. A sua carne rasgada. Os pés cravados, mãos cravadas. No madeiro. Sangue derramado. Coroa de espinhos. Insultos, injúrias, humilhações. Sendo Ele o grande eu sou. Para você agora está a carregar a Maria às costas. Está a carregar o Santo Antônio. Está a carregar com os candomblés e honrar os candomblés. Você trabalha, o Senhor te deu o Espírito, o Senhor te dá força cada manhã. Você trabalha o ano todo e vai dar tudo a candomblé, a Fátima e tudo mais. Quando é o sangue de Jesus que derramou por você. Até quando, Portugal? Até quando? Por isso é que o Senhor te está a bater. O Senhor disse, eu vou vergá-la. Eu vou bater Portugal até o fim, até que ela se arrependa. É agora, amados. Eu estou aqui para te ajudar. A igreja está lá em Portugal, em Amora. O Seixal ainda não viu nada. O Seixal ainda não viu nada, amados. Porque a profecia de 2017, se você não dobrar o joelho, ela vai se cumprir. Ela vai se cumprir, amado. E nós não queremos isso. O Senhor, quando enviou o Jonas para o Nínive, o povo se arrependeu. E Deus se arrependeu, não cumpriu aquilo que Ele queria fazer com o povo. Ele queria bater o povo do Nínive. Mas o povo se arrependeu, teve temor. E você, Portugal, tenha temor do santo nome daquele que te criou. Daquele único que tem poder para acalmar o mar. Essa mãe natureza que você diz que é mãe natureza, é mão do Pai de toda a natureza. É o rosto que escondeu de você e a escuridão te cobriu. O rosto do Senhor, quando se resplandece sobre nós, temos a sua luz. Mas quando Ele se desvia, por causa do nosso pecado, porque tem um coração abominado, a trevas nos cobre e andamos na bicharada. E é assim que você está, Portugal. Jorge Tadeu, se arrependa. Se arrependa, se arrependa, se arrependa. Se você quer ver Portugal ter a mãe restituída. Se você quer ver, se você realmente ama Deus, se você realmente ama o Senhor, eu ainda estou à espera de o ver, Jorge Tadeu. O Senhor me levou assim muitas vezes, até o último dia, que o Senhor mesmo me escuraçou. E agora, pare a mãe natureza. Pare ao Senhor.
Pare o senhor agora. Pare o senhor, Portugal, pare. Quantos anos eu estive ali a falar, arrependam-se, arrependam-se. Na rua, eu vou às ruas. Não vejo ninguém. Não vejo evangelistas. Não vejo igreja. Eu disse, ai senhor, se eu sozinha que estou aqui, só eu sozinha que sou evangelista de rua, todos ficam só online, no TikTok, no Facebook. Ninguém mais sai à rua, senhor. Ninguém mais prega o evangelho. Ninguém mais. Não vejo ninguém, só eu. Não vejo irmãos meus. Vejo testemunhas de Jeová com os livros. Estes o fazem. Ao menos isso estão a fazer. Estão a testemunhar do Senhor. Mas só são eles ali. Tantas igrejas que estão em Portugal. Tudo enfiado ali dentro de casa. Quando o mar alto está ali. A seara está madura. E ninguém vai à rua. Ninguém vai testemunhar do Senhor. Só querem colher o dinheiro. E depois ficam ali todos a sufocar o bolso do povo. Porque não tem ninguém para sustentar a casa de Deus. Heresia. Se você cumprir a tua parte, o Senhor é o Deus. Ele sustenta a sua igreja. Ele sustenta. Ele envia povos que têm o nome escrito no livro da vida. E você não precisa de pedir. O povo que dê oferta ao Senhor. O povo será tocado pelo Espírito Santo. O povo dará. Sem você abrir a tua boca. Sem você pedir. Claro que você tem que pregar sobre o pecado de avareza. Se você não pregar sobre o pecado de avareza, há muitos que entram também pela casa do Senhor, às vezes até com bolsos cheios. E saem sem dar nada na casa do Senhor, sem dizer ao Senhor, eu sei que tudo aquilo que eu tenho trabalhado, a força, o vigor, o fôlego, és tu quem dás. E Senhor, a única coisa que eu consigo, não há nada para pagar para ti, Senhor. Mas, Senhor, pelo teu amor para comigo, um pouquinho que eu tenho, eu vou partilhar contigo, Senhor. Eu vou te honrar. Eu vou te honrar, Senhor. Nada. Há outros que dão até restos, moedas para o Senhor e tem a conta bancária cheia. O Senhor diz, você está a encolher a tua mão para me dar? Quando eu não encolhi a minha mão, enviei o meu filho por amor a você. Você me está a medir-me a mim, o meu amor com moedas, com as últimas que você tem ali, quando eu sei que você tem altos carros, quando eu sei que você tem grandes tênis, quando eu sei que quando você recebe, você vai dar quase o teu salário por tudo quanto é roupa de marca e aquilo que sobrar você me vem dar a mim. Leia Levítico. O castigo que Deus dava ao povo. Quando o povo tinha boa criação e chegava à casa de Deus e ia levar animais coxos ao Senhor. E quem é que deu eles esse sustento? Não veio de Deus? E você vai pegar no resto e vai dar ao Senhor? O que é que aconteceu ao Caim? O que é que aconteceu ao Caim, amados? Porque ele não teve cuidado a selecionar a oferta para dar ao Senhor. E ele tinha um campo cheio. A sua agricultura deu frutos vistosos, mas ele não teve atenção e pegou só aquilo que ele achou que Deus iria receber. O Senhor não recebeu. Mas o Abel, do fruto de toda a sua criação, ele é pastor de ovelhas, ele foi escolher as melhores, como se aquele escolheu para ele, é como ele se tivesse a escolher para ele mesmo. É aquilo que ele escolheu para Deus, é como se ele tivesse a escolher para ele mesmo. E ele foi dar ao Senhor, e o Senhor recebeu o dele. O Senhor quer as ovelhas? Não, o Senhor não quer as ovelhas. O Senhor quer o fruto de agricultura do Caim? Não. O Senhor quer ver a intenção do teu coração. O Senhor quer provar o teu coração. Se o teu coração está nele, se você realmente o ama ou se você não o ama. Como é que o Senhor provou o coração do Abraão? Quando lhe pediu o filho, para ir sacrificar o filho. O Deus queria saber se ele realmente ainda ama a Deus ou não. Então, Deus, como abençoou com o filho, e ele deixou de cumprir com as suas obrigações a Deus, e começou a idolatrar o filho,
ele prostituiu-se contra o Senhor. Isso é que se chama também outro tipo de prostituição. Quando Deus abandona, quando Deus nos abençoa, nós de repente somos abençoados, entramos em morridão, esquecemos do quem nos abençoou. Isso é prostituição. Então Deus provou o coração dele e pediu-lhe a bênção de volta. Deus não faz isso, mas Deus faz isso de várias maneiras para provar o nosso coração. Para provar o nosso coração, amado. E ele, na obediência, ele foi. Ele confiou naquele que prometeu e que o deu. Se está a pedir de volta, ele continua a ser Deus. Ele não deixou seu coração ficar magoado, nem triste, nem nada. Por quê? Porque ele é o Senhor. E ele levou o filho de boca calada. E quando estava a aproximar o lugar, o altar para sacrificar o filho disse, mas ao pai, nós vamos sacrificar o cordeiro, mas onde é que está o cordeiro? O que é que o Abraão respondeu? Deus proverá. Deus proverá. Você agora, Portugal, você deve ter essa fé do Abraão. O país está assim. Eu vou orar, eu vou confiar. Deus proverá. Deus proverá. E quando Abraão ia a decapitar o seu filho, Deus nos leva até os últimos, amados. Ele nos leva até o último. Você pode estar em sofrimento, mas ele te leva até onde ele quiser, para te testar o teu coração. Para provar o teu coração, você tem que passar pelo teste do fogo. O Abraão foi provado no fogo ali. É o batismo no fogo, amado. Este é que é o batismo no fogo. Ele prova o nosso coração até as entranhas. Ele nos leva até as últimas da nossa resiliência. Para testar-nos. Ele até envia anjos. Magníficos em poder. Para vir te fazer frente. Para te apertar. Para ver se a tua fé ela desperta e você repreende o demônio. Mas às vezes não é demônio, é o anjo dele que está a vir provar a tua força espiritual. Se você ainda está firme nas suas promessas. Amado, tema ao Senhor. E ali, como ele ia mesmo cumprir, do coração singelo, o Senhor, ele sonda os corações. Ele sonda as intenções dos corações. Ele esquadrinha os nossos pensamentos, nossas entranhas. Ele é o raio-x espiritual. A espada dele, amado, é mais poderosa do que a espada de dois gumes. A palavra dele é mais poderosa do que a espada de dois gumes. Ela penetra até as entranhas e discerne as intenções dos pensamentos dos corações. Assim é o nosso Deus, o Criador. Ele te fez a você e eu. Ele conhece a nossa estrutura. Ele conhece os nossos órgãos. Foi ele quem criou. Ele tem a patente. Ele é o Emeka. Por que é que nós contendemos com ele, amado? Por que é que você está contendendo com o Criador? Aquele que te criou. Aquele que era, que é e que há de vir. Em força, poder e majestade em toda a sua glória. Buscar aqueles que creram e venceram. Vença, Portugal. Vença, terra-mãe. Você é minha terra-mãe. Vença. Vença em nome de Jesus. Vença a idolatria. Vença a incredulidade. Vença a mornidão. Vença a arrogância soberba de que você é melhor. Quantas vezes eu decidi mesmo, eu vou evangelizar o povo português branco. Ou eu quero o povo português branco. E agora? E agora, amados? Deus veio para os brancos. Deus veio para todos. E você pensa que Deus é branco? Você pensa? Ele toma as formas que ele quiser. Ele toma as cores que ele quiser. Eu tenho experiência com anjos brancos, anjos negros. Anjos mestiços. E esta, hein? E você continua a ser racista, Portugal? Deus, quando o Deus que te criou, ele não faz distinção de pessoa. Ele não faz distinção de pessoa porque o espírito esse ar que você respira, aquilo que te sustenta, que te põe em pé, é de um só Deus. É de um só Senhor, o Criador. Não é do outro. Ele criou branco, criou negros. Ele é Deus de diversidade, amado. Olha para os peixes no mar. É só branco que está ali?
Olha para os animais dos campos. É só branco que está ali. Olha para as flores. É só branco. Quão lindo ele é. Quão lindo ele é, amado. Ele é um Deus de diversidade. Ele tem poder criativo. Ele ama tudo aquilo que ele fez. Quando uma desgraça se abateu à minha vida, eu disse, ai Senhor, a terra perdeu a sua glória. E bem do meu lado, ele ministrou-me. A terra está cheia da sua glória. A terra está cheia da sua glória. A terra está cheia da sua glória. Santo é o Senhor. Tudo que ele fez é bom, é lindo, é poderoso, é maravilhoso. Quem é você, Portugal, povo português, para estar a amaldiçoar aquilo que Deus criou e abençoou? Porque você é branco? Você vai para o céu porque você é branco? Amado, arrependam-se. Não julgueis para que não sejais julgados. O Senhor está a dizer, Portugal, não julgueis para que não sejais julgados. Vamos lá, Mateus 7, amado. Aqui a parábola da semente. O Senhor quer semear a semente de vida, de salvação e vida eterna no povo português. Mas essa semente de salvação e vida eterna só vai entrar se o povo português se arrepender. Marcos 4, a partir de 26 a 29. O Senhor quer colher, o Senhor quer recolher no celeiro os seus. Nesses finais de tempo, Deus está a recolher no celeiro, amado. Se você não entrar no celeiro, você vai ser atado como feixe, atirado no inferno. E quem é que é atado no feixe, atirado no inferno? É joio. Mateus 7. Aquele que não ama o seu próximo como a si mesmo, ele é um joio. Ele não tem Deus. Ele está vazio de Deus. Ele não conhece a Deus. Ele pretende que conheça a Deus. Ai, eu tenho Deus. Ai, Nossa Senhora de Fátima. Boa, eu quero ver se Nossa Senhora de Fátima te salva. Amados, não escarneça de Deus. Não escarneça. Ele é criador, amados. O homem não nos salva. As imagens não nos salvam. A nossa arrogância não nos salva. O Senhor abate os altivos. O Senhor abate os soberbos. O Senhor abate os arrogantes. O Senhor abate todos aqueles que discriminam contra raças, contra religiões. Eu, quando falo de religiões, é de Cristo. Nós devemos condenar todas as que são obras infrutuosas das trevas. Todo aquele que não confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador não é de Deus, é de diabo, é do inferno. Então nós devemos condenar, sim, porque só há um Deus no céu, na terra e debaixo da terra. Ao seu nome todo joelho se dobra, ao seu nome toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Não é Fátima, não é Maria, não é as pombas giras, não é os candomblés, não é nada disso, amado. É Jesus Cristo que foi a rude cruz. Só Ele e só no nome dele há a salvação. Só no nome do poderoso Senhor Jesus Cristo. Foi moído pelas nossas transgressões. O sangue dele foi derramado para a remissão dos nossos pecados. Ele se manifestou para perdão dos nossos pecados e destruir as fortalezas do inferno, da escravidão do império satânico, para que nós hoje sejamos reconciliados com o Pai e voltemos ao primeiro amor, voltemos a estar com o Senhor. É só Ele e mais ninguém. Mateus 7, todo aquele que discrimina contra o seu próximo, contra o seu irmão, esse não tem o amor de Deus. Você toma nota lá, 1 de João, capítulo 4. 1 de João, capítulo 4. Vamos ler aqui o Mateus 7. Não julgueis para que não sejais julgados. Todo aquele que discrimina contra o seu próximo, quer seja contra a sua raça,
porque você é branco, você é melhor. Você é mestiço, você é melhor. Eu vivi em Angola por 1 ano. Via discriminação entre o povo mestiço e o povo negro. O povo rico e o povo pobre. Quão pobre você é, aquele que discrimina. Se você soubesse que você está morto, que Deus te vomita, você mudava de atitude. Quão pobre você é, aquele que cuida que a sua riqueza é maior e lhe salva. Ai, amados, leia Apocalipse, a igreja de Laodiceia. Leia Apocalipse, amado. Jesus Cristo, ele vem nos provar não só o preço, o poder do primeiro mandamento, mas o poder do segundo mandamento. Ele cumpriu os dois. Ele amou o Pai. E por amor ao Pai, ele sujeitou-se, obedeceu e sujeitou ao Pai. E veio para a imundícia. E veio para os pecadores. E durante o tempo que ele peregrinou, que ele cumpriu o seu mandato, o seu ministério, ele veio como Messias. Ele amou os pecadores e teve compaixão dos enfermos por causa das investidas do império satânico. Ele compadeceu-se. Chegou uma altura, ele cansou. Ele já não aguentava o peso do pecado da humanidade. Isto é que é carga espiritual. Eram demônios que queriam que ele desistisse de mim e de você. Mas ele não desistiu. A Levosa de Portugal, você continua a fazer isso? A machucar o teu próximo? A roubar, a meter a mão no bolso do teu próximo? A meter a mão na conta bancária do teu próximo? Cuidando que você está a servir a Deus? Dá para receber? Semeia para receber? Onde é que está isso na Bíblia com relação à lei de prosperidade financeira? Jesus Cristo veio e pregou a lei de prosperidade financeira ou ele veio e pregou a lei de semente de salvação e vida eterna? Foi isso que ele pregou, amado. E ele veio semear a salvação e vida eterna em mim e em você. Para que eu e você não perecêssemos, mas tenhamos a vida e vida eterna. Ele veio discipular. E discipulado, ele dá crescimento à semente da salvação. Ele cuida das suas sementes. Ele é bom agricultor. E nós, igrejas, fazemos tudo o contrário. Quando temos exemplos. E os apóstolos que são treinados, têm experiência com ele. Fala cara a cara conosco. Deus fala cara a cara conosco, amado. Nós só não o vemos. Nós só não o vemos. Os apóstolos têm esse privilégio. 24 horas sobre 24 horas. Que isso? Arrependam-se, apóstolos. Arrependam-se correr atrás das finanças. O Senhor proverá. O Senhor proverá. Quem não gosta de dinheiro? Todos. Porque é um bem essencial. Nós temos que cumprir com as nossas obrigações. Mas Deus conhece a necessidade de todos. Leia Mateus capítulo 6, versículo 19 a 34. Se ele alimenta as aves do campo, os animais, as flores, toda a natureza de que você chama mãe natureza. É ele quem sustenta. E elas não trabalham. Não acumulam dinheiro na conta bancária. Não têm seguro de vida nem nada. A você, que Deus fez a mim e a você, a sua imagem e semelhança. E enviou o seu filho para derramar o seu sangue na rua de cruz. Lhe moeu e lhe sacrificou. Não te dará ele muito mais? Ó homens de pouca fé. Até quando vamos aprender a confiar no Criador? Ele é pai. Ele não é padrasto. Ele é um pai que ama. Ele é um pai de amor. Ele é um pai que justifica de Portugal. Ele quer te justificar. Porque a culpa não é do povo. A culpa é daquele que inventou imagens e colocou para o povo seguir. Demônios. A culpa não é tua e Deus quer justificar. Deus está a dizer agora, eu quero vos justificar, povo português. A minha misericórdia virá sobre ti se você se arrepender. Assim está a dizer o Senhor, amado. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu
respiro. Tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu lhe falo, ele me está a ouvir. Deus está a dizer que você que está aqui, você está com o coração contrito. Ele está a ver o teu sofrimento. Ele está a ver que você está abatido. Você perdeu tudo para essas enxurradas, para essas tempestades, para essa calamidade. O Senhor quer te restituir a glória do inferno. Ele quer trocar pela glória do céu. Você está disposto a receber Jesus Cristo hoje? Você está disposto a arrepender-se? A enxurrada calamidade levou as Marias, as Fátimas, as velas, tudo que você tinha, levou. Deixa ir. Águas passadas não movem o moinho. Deixa entrar. Aquilo foi água velha. É o vinho velho. Deixa que o vinho novo entre em você. Pelo poder do Espírito Santo. Deixa que a glória de Deus entre em você hoje. Somente crê, amado. Crê no poder de Deus. Que restaura, regenera, purifica, santifica, dá vida e vida com abundância. Creia no Senhor. Sem fé é impossível agradar-lhe. Não receba o Senhor porque você está abatida. Mas receba o Senhor porque você o reconhece como Todo-Poderoso, o Criador do céu, da terra e debaixo da terra. E que só no nome dele você tem a salvação e vida eterna. Não receba para ter restituído o pão que perece. O pão que perece, ele dá a qualquer hora, ele dá a todos. Ele dá até aqueles que não creem. Porque ele é o Senhor dos moradores da terra. Ele quer que você se arrependa genuinamente para ter direito à revelação, o poder de regeneração do pão que permanece. A palavra ungida pelo poder do Espírito Santo. Ó Pai querido, no nome de Jesus, entrego esse povo. Ó Senhor Todo-Poderoso, nós não somos nada, Senhor. Nós sem ti não somos nada. Tu estás a provar aos portugueses, aos governantes, que nós somos nada. Eu oro, Senhor, para que o teu Espírito, que só o teu Espírito é poderoso para convencer do pecado, da justiça e do juízo do Senhor, entre e toque o coração de todos os governantes. Porque enquanto os governantes não se arrependerem e mudarem, Senhor, implementarem aquilo que é bom aos teus olhos, para que tu possas, para acalmar a fúria do leão da tribo de Judá. O leão da tribo de Judá acalme o mar. Senhor, em nome, enquanto isso não acontecer, esta calamidade continuará. Toca nos teus corações, Senhor. Mostra-lhes, Senhor, que somos pó. Mostra-lhes, Senhor, que não há capacidade. Neste momento não há dinheiro que restitua Portugal. Pessoas, vidas foram ceifadas. O Senhor profetizou pela minha boca em dezembro e cumpriu-se. Vidas foram ceifadas. Prejuízos por todo lado. E rios por todo lado. Onde há estradas, agora são rios que barcos estão a andar. Ó Senhor, nós clamamos da misericórdia de todos aqueles que têm um coração contrito. E aqueles que ainda não têm, Senhor, abana, Senhor, em nome de Jesus. Toca neles, Senhor. É para salvação e vida eterna. E se perder mais almas, Senhor, eu oro para que essas almas não moram no inferno, mas moram em Cristo. Porque mais vale um minuto na presença do Senhor do que 1000 minutos em outro lugar qualquer. Senhor Todo-Poderoso, quebra todo jugo de cegueira espiritual, todo jugo do inferno, todo jugo das trevas, Senhor. Toda ignorância caia por terra, toda altivez que se levanta contra o plano de salvação de Deus, para a sua vida, para a sua alma, para a sua casa. Cai por terra agora, seca pela raiz, no nome do Senhor dos Exércitos. Tudo quanto é contenda, é porfia, Senhor, no coração. Em nome de Jesus, deita por terra, Senhor. Cancela, Senhor, em nome de Jesus. Cancela no nome de Jesus. O Senhor está a dizer que nesta plataforma, está candomblé. Arrependa-se. Arrependa-se no nome do Senhor Jesus.
Eu não tenho poder para salvar você, mas Deus tem. Arrependa das tuas idolatrias. O teu Deus não te salvará, porque há um só Deus sobre a nação, um só Senhor de tudo e de todos, e ao seu nome todo joelho dobrará. Ao seu nome toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor. O Deus do pau, o Deus de pedra, o Deus de Santo Antônio e das Marias e de Fátimas e de hindus, de tudo. Esse não salvará Portugal. Esse não salvará Portugal. Agora o que salvará Portugal é o arrependimento genuíno para converter o coração ao Senhor. Arrependa-se no nome de Jesus. Arrependa-se. É isso que o Senhor está a pedir ao povo português. Se arrependam. Se você se arrepender, eu também me arrependerei e a minha fúria parará, porque eu estou a rugir, diz o Senhor. Satanás, sai! Toda interferência está repreende no nome de Jesus, sai do nome de Jesus, no nome do Senhor deserto. O Senhor diz: eu estou a rugir sobre Portugal. É minha vingança sobre todos aqueles que estão a parar as minhas igrejas de fluírem, de florescerem, de produzirem frutos do Espírito Santo, de produzirem uvas. As minhas videiras estão a produzir abrolhos, diz o Senhor. As minhas videiras estão água parada, estão secas. As videiras estão secas, minhas videiras estão secas na igreja. A água parada não move o moinho, mas eu moverei o moinho. Eu estou a mover o moinho, assim diz o Senhor. Eu estou a mover o moinho. Em nome do Senhor Jesus, Santo Espírito, toca no povo. Toca, Senhor, em nome de Jesus. Vem nos ajudar, Pai Santo. Nós temos pregado, Senhor, nós temos chorado. O Senhor conhece nos ocultos, Senhor, o que temos vivido. Mas só o Senhor é poderoso para fazer. A nossa lágrima não salva Portugal. As nossas orações, palavras só, Senhor, de sentimentos não salva Portugal. Mas ela, pelo teu Espírito, é salvo. Seu Santo Espírito vem tocar o povo português para arrependimento, Senhor. Para que o povo português dê costas às idolatrias, Senhor, no nome de Jesus. E se arrependa e nunca mais volte lá. Para a glória de Deus, Senhor, receba o teu poder, Senhor, em nome de Jesus. Se aqui há arrependimento, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, receba esta alma. Receba essa alma. Diz: eu recebo, Senhor, o teu perdão. Eu me arrependo, Pai Santo. Eu peço perdão de todos os maus caminhos que eu andei nesse tempo todo. Toda a minha vida fui atrás da Maria, fui atrás da Fátima, fui atrás de dinheiro, fui atrás de homens, fui atrás de mulheres, fui atrás de tudo. É discotecas, é tudo, é roda de escarnecedores, é o apontar do dedo, é língua mentirosa, é tudo, Senhor. E o Senhor hoje me está a provar que aquilo que me faz separação entre ti e mim é o meu pecado. Eu reconheço o meu pecado, eu aceito que sou pecador, Senhor. Eu tenho pecado, tenho abominado o teu coração. Você reconhece, fala com o Senhor. É você e Deus, é você e Ele, amado, é você e Ele, é você e Ele. Receba, amado, o poder de Deus para a tua vida. Flua nessa unção e fala com Ele. É você e Ele, Ele conhece o teu coração. Eu não te conheço, mas é Ele. No nome do Senhor Jesus, o Senhor poderoso, toca, Senhor, esse coração. Diga: Senhor, eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, no nome de Jesus. Leva-me, Senhor, além deste lugar, Senhor, que eu não consigo ver além, mas, Senhor, leva-me. Tu és poderoso. Eu creio assim como Abraão creu. Senhor, hoje eu creio em ti, Senhor, de todo o meu coração, Senhor, em nome de Jesus. Entra agora, Senhor, no meu coração, Senhor, em nome de Jesus. Entra, Senhor Jesus. Eu te confesso com a minha boca que tu és o Deus vivo, que foi a cruz por mim, foi o teu sangue que foi derramado. Não foi o sangue da Maria, não foi o sangue de nem nada, nem outro, mas é o sangue de Jesus que foi derramado na cruz de cruz por mim. Eu te confesso, Senhor Jesus Cristo, como meu Salvador. Vem me salvar agora. Entra na minha vida, Senhor. Mexe com a minha escritura, Senhor. Estabelece o teu trono hoje, aqui, agora, na minha vida, na minha casa, na minha família. Em nome do Senhor dos Exércitos. Não seja apenas meu Senhor. Ajuda-me, Senhor, a ser, para que sejas o meu Senhor. Senta no meu trono, no trono da minha vida. Eu não quero que sejas apenas o meu Salvador. Eu quero que tu sejas também o meu Senhor. Guia minha vida, seu Santo Espírito. Vem, Senhor, confirmar esta nova aliança, essa nova relação com Deus. Vem confirmar, vem me guiar. Sai, prende, expulso no nome de Jesus. Vem me guiar. Vem, Senhor, em nome de Jesus, tocar o meu coração. Continua a convencer-me, Senhor, do meu pecado. Mexe, Senhor, com este coração, Senhor. Se há pedra, Senhor, em nome de Jesus, eu não quero que ele seja pedra. Um coração endurecido, o Senhor abomina. Mas um coração contrito, o Senhor tem prazer. Então, Senhor, em nome de Jesus, eu quero ter um coração temente a Ti. Eu quero te reconhecer como o Senhor, como soberano do todo o céu, da terra
e debaixo da terra. Tu és soberano. Eu sei que tu preocupas comigo. Eu sei que tu não queres dizimar Portugal. Eu sei, Senhor. Fala com Deus, amado. Fala com o Senhor. Fala. Levanta o clamor por você. E peça arrependimento também aos outros. Senhor, leva, Senhor, todos os outros povos. Senhor, meus irmãos, Senhor, também a se arrependerem. Para que o Senhor sare Portugal. Para que o Senhor sare a nossa terra. O Senhor declarou pela boca da apóstola Ana. Se esse povo se arrepender, esse povo Portugal será uma terra santa. Portugal se arrepender. O Senhor me disse, se o povo português se arrepender, ela será uma terra santa e será uma terra deleitosa. É uma terra que mana leite e mel. Você está vendo a promessa do Senhor para Portugal, amado? Essa é a promessa do Senhor para Portugal. O Senhor tem bênçãos para você, mas você precisa de largar esse arado do inferno e tomar o arado de Jesus Cristo e vir após ele, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, continua a tocar, Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, vem me ajudar. Espírito Santo de Deus, vem me controlar. Espírito Santo de Deus, vem me revelar. Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu agir, o meu andar, é unção que despedaça jugo. Caia o poder da unção de Deus agora. Despedaça todo jugo de bruxaria, de feitiçaria, tudo quanto é casta de seta inflamada maligno, tudo quanto é joio, Senhor, no coração do povo, idolatria no coração do povo, Senhor, fogo do Espírito Santo, caia sobre todo esse povo que está aqui, Senhor, em nome de Jesus. Cancela, Senhor, em nome de Jesus, toda maldição. Transforma, Senhor, toda essa maldição em bênção. Honra o teu nome, Senhor. Só tu és poderoso para fechar as portas de maldição e abrir portas de bênção, Senhor, em nome de Jesus. Todo o povo que se arrependeu, Senhor, em nome de Jesus, toca, Senhor, em nome de Jesus, toca. Mexe, Senhor, com a sua vida, Senhor. Muda, Senhor, a sua história para a tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Xerambara, socoromara, socoromba. Obrigado, Senhor, pelo teu poder. Obrigada pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua justiça, Senhor, que está a descer sobre todo o povo, Senhor, que entregou a sua vida. Ai, Senhor Jesus, em nome de Jesus, e negou o pecado. Eu oro, Senhor, para que seu Santo Espírito ajuda, fortaleça o Senhor em nome de Jesus, renova o Senhor em nome de Jesus, contenda com eles, ajuda eles a ficar firmes, a serem resilientes, Senhor, a resistirem ao pecado, Senhor, a resistirem, voltar à rua de cruz, a voltar ao pecado, ao Egito, no nome de Jesus, que eles se sujeitem sim à rua de cruz, porque foi lá que o Senhor Jesus Cristo pagou o preço do nosso pecado e nos libertou da maldição da lei, nos transportou para o reino do amor do Pai, o alto retiro no nome de Jesus. Obrigado, Senhor, no nome de Jesus. Obrigado, Seu Santo Espírito, no nome de Jesus. Obrigado, Senhor, no nome de Jesus. Portugal, nós te amamos. Portugal, Deus te ama. Deus te ama, Portugal. Deus tem promessas. E as promessas só se cumprem quando nós obedecemos. A lei da autoridade e submissão a Deus, todo soberano, ela é uma lei que salva. Vamos praticá-la. Vamos honrar a Deus. Vamos dar a César o que é de César. Vamos dar a Deus o que é de Deus. Assim disse Jesus Cristo. Dá a César o que é de César. Dá a Deus o que é de Deus. O César é o mundo. E Deus é Deus. Então aquilo que é do mundo, já sabemos que Jesus disse que neste mundo não ficará pedra sobre pedra. Então está a escolher. E todos aqueles que escolheram o reino do céu, então já venceram. Já venceram. Em nome de Jesus. Eu tenho a fé
que vence o mundo dentro de mim. Eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Sou um filho de Deus, também filha, amém? Mais que vencedora, nova criatura, criada em Cristo Jesus. Estou sentada à direita do meu Pai Celestial, acima de todo principado e potestade. Não posso ser conquistada, nem derrotada, nem oprimida. Tenho a natureza de Deus dentro de mim, dentro de mim, dentro de mim. Cristo vive em mim. Confessa e receba, amados. Diz, eu hoje sou nova criatura. As coisas velhas já passaram. Tudo que era velho em mim saiu pelo poder do Espírito Santo que entrou em mim. Quando o Espírito Santo entra, quando entra Deus, o inimigo tem que sair. Sai de mim no nome de Jesus. Sai da minha vida, sai da minha casa no nome de Jesus. Você fala, confessa. Eu recebo o poder do alto, o poder de Deus, o amor de Deus entrou em mim. Ele me resgatou hoje da maldição da lei, porque ele se fez maldição por mim na rude cruz, para que essas bênçãos que eu recebi hoje chegassem até mim. Eu recebo, Senhor, no nome de Jesus. Eu hoje não vivo mais eu, mas a semente da salvação e vida eterna entrou em mim. Eu hoje fui colocado espiritualmente, eu estou colocada com Jesus Cristo, assentado à direita com Jesus Cristo, junto do Pai, acima de todo o principado, acima de todo o potestade, acima de todos os espirituais da maldade no lugar celestial. Eu estou sentada com Jesus Cristo, acima de todo o príncipe das trevas, acima de todo o domínio, acima de todo o nome que se nomeie, não só neste século, mas também no vindouro. A partir de hoje, eu me recuso a voltar atrás, eu me recuso a voltar ao Egito, eu me recuso a voltar ao inferno, eu me recuso a servir a outros deuses, e por isso eu recuso o Senhor Jesus. Ele me cobre com as suas penas hoje, e eu não posso ser conquistado nem derrotado, porque a natureza de Deus entrou hoje em mim, e Ele vive em mim, e como Ele vive em mim, eu vou crer nele todos os dias da minha vida, e eu sei que a minha vida mudará, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, sim, eu sei que o meu futuro e a minha vida está nas mãos do meu Senhor que vivo está. Lembra sempre disso, amado. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Morreu na cruz para nos dar vida, ressuscitou para mostrar que a redenção, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, sim, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Senhor que vive está. Aleluia. Receba o poder de Deus para a tua vida, amado. Seu Santo Espírito continua a confirmar com sinais, prodígios, maravilhas.
Todos aqueles que dobraram o joelho a Jesus Cristo, todos aqueles que oraram para nossos irmãos também portugueses, todos os outros portugueses que não estão aqui nesta live, Senhor, para que se arrependam, Senhor, o Santo Espírito continua a levar esta mensagem de arrependimento, convença o povo do pecado, da justiça e do juízo, para que o Senhor não faça sucumbir, não faça desaparecer Portugal debaixo da água, Senhor, em nome de Jesus. Nada é impossível para ti, Senhor, nada é impossível para ti. Se tu ressuscitaste o Lázaro depois dele morto 4 dias, Senhor, ressuscitaste o teu filho depois de 3 dias morto no inferno, Senhor, não restituirás a vida a todo o povo, Senhor. Tu és poderoso para convencer e dar vida e mudar tudo, Senhor. Muda a história do povo português, Senhor. Muda a história, Senhor, no nome de Jesus. Em nome de Jesus, caia por terra tudo quanto é casta de espíritos que estão a induzir esse povo a ser um povo obstinado, para continuar a aborrecer a face, o coração de Deus, para continuar a abominar o coração de Deus. Deita por terra, Senhor, todo o espírito de incredulidade, toda seta inflamada do maligno, toda a semente do joio. Senhor, em nome de Jesus, tu és poderoso para arrancar joio, arrancar a carapaça do joio na vida do povo, no coração do povo, a idolatria no coração do povo. Tu és poderoso, Senhor, para poder arranca, Senhor, essa idolatria, essa carapaça do joio no coração do povo. Senhor, liberta o povo de todas as amarras invisíveis, mais reais, do império satânico, Senhor, em nome de Jesus. Dá vida a essa semente, Senhor, em nome de Jesus. Coloca a tua semente de salvação e vida eterna, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, todo joelho se dobre a Jesus Cristo, que toda língua portuguesa confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Amém, amém. Amém, amados. Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe o povo português com arrependimento, com espírito de arrependimento, porque o Senhor, às vezes, é Ele quem dá o arrependimento. O Senhor é poderoso para endurecer o coração de um povo, para que ele peque mais, para que ele veja o seu pecado. Quando nós resistimos a Deus, Deus depois nos entrega a própria concupiscência. Então, isso é quem é que vai castigar o povo? É Satanás, porque o povo está a brincar com o pecado, está a brincar com o fogo, está a brincar com o inferno. Deus fala, o povo não ouve, então chega uma altura, o espírito cala. O espírito se entristece e se afasta e já não fica com essa pessoa. Então essa pessoa vai servindo ainda Satanás mais e mais, e é Satanás que vai lidando com ela. Por isso é que lá em Apocalipse capítulo 22, versículo 11, o apóstolo João, arrebatado pelo Espírito, ele profetizou: aquele que está limpo, limpe-se ainda mais, e aquele que está sujo, suje-se ainda mais. Ora, aqueles que têm consciência que estão a servir a Deus em espírito e em verdade, então limpe-se ainda mais, santifique-se ainda mais, honrem mais a Deus, sirvam mais ao Senhor, fluam mais no Espírito Santo e glorifiquem o nome de Jesus, para que rios de água viva fluam cada vez mais e mais do seu coração. Mas aquele que rejeita o amor de Deus, aquele que espezinha, aquele que cuspe na mão do Senhor, aqueles que rejeitam os enviados do Senhor, o Senhor diz: aqueles que não recebem os meus enviados, não me recebem a mim e não recebem ao Pai que me enviou, então caem na condenação do diabo. E para estes, assim está escrito: aqueles que estão sujos, sujem-se ainda mais, sujem-se ainda mais. Então o Senhor chama Portugal Manassés de Portugal. Quem foi o Manassés, amado? Foi um rei idólatra, um rei que conheceu a Deus, serviu a Deus, mas deixou-se envolver pelo mundo do oculto, e até trouxe abominação, trouxe imagens e tudo quanto é casta de outros deuses que ele servia, as suas concubinas e tudo mais. Abominou ainda mais o coração do Senhor, trouxe para casa de Deus, tornou a casa de Deus, o santuário de Deus, num antro de perdição. Então o Senhor entregou-lhe a sua concupiscência. O Senhor disse: ok, você me conheceu, você me serviu, e de repente eu hoje não existo, você agora foi após outros deuses e recusa-se a se arrepender. Eu vou te entregar aos teus deuses. Então você lida com os teus deuses. São eles que são bons, então eu vou te deixar. Estás sujo? Suje-se ainda mais. Estás corrupto? Corrompe-se ainda mais. Tornaste-te num ladrão? Seja ainda mais ladrão ainda. Tornaste num bruxo, num feiticeiro? Continua a ser ainda mais. Eu estou a ver. Porque você está a brincar exatamente com aquele que vai te carregar para o inferno. Você me rejeitou a mim, eu também te rejeito. E esses são que
são os alevosos que Deus traduz de igreja de Laodiceia. Deus vomita. Então Deus vomitou o rei Manassés. E o Portugal, o povo português, está vomitado da boca de Deus. Por isso é que Deus está a abanar. Deus disse, eu a vergarei. Eu a vergarei. Então, amados, só continua a arrepender. Você que está aqui, passa essa mensagem. Todos entrem para essa página, para que ouçam a palavra da verdade e se arrependam. E o Senhor faça com você aquilo que Ele enviou o seu Filho para fazer. Fazer você um vaso novo. Eu oro para que você saia daqui, desta plataforma, a desejar ser um vaso novo. Um vaso moldado, do caráter renovado, um caráter refinado, de um caráter esvaziado de si mesmo, para que Deus então possa encher com tudo dele. Um caráter vazio de trevas, um caráter vazio do amor ao mundo, um caráter vazio do amor a si mesmo, à vontade própria, para que Deus possa encher do seu amor, da sua bondade, da sua misericórdia, da sua paciência, da sua sabedoria e de tudo mais que Ele quer encher com um vaso, para que você seja um verdadeiro vaso novo, bem temperado, cheio da unção do Espírito Santo, para proclamar a sua glória em nome de Jesus. Amém? Sou uma criação nova, sou salvo assim. O velho já passou, de novo nasci. Sobre o pecado eu sou mais que vencedora. Sou uma criação nova que o Senhor criou. Amém? Confesse e até a próxima, amados. Deus abençoe. Como sempre, amados, eu digo, eu sou apenas um vaso. Então, eu estarei aqui para servir um vaso de honra que o Senhor preparou para, então, ser um canal de bênção, para te levar a bater de frente com Jesus Cristo. Você, sempre que você ver esta live, você já sabe que é o Evangelho, é a palavra do Senhor, é a visão do reino para a salvação da alma. Essa visão é para lidar com apostasia e corrupção dos últimos tempos. A apostasia muitas das vezes tem a ver, a maior parte é com os ídolos de toda forma. Então, se você entrar aqui, então venha com coração contrito, um coração temente, para que o Espírito Santo fale com você, para que te ajude a largar tudo aquilo que tem separado você, tua casa, tua família, do amor de Deus, em nome de Jesus. Amém? Um bem-aja, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.